8h40 no ar, o Conversa de Redação dessa quarta-feira, 27 de julho de 2022. Para debater comigo aqui os principais temas do dia, Edilene Lopes, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de pandemia. Dois assuntos aqui, ó. Novos estudos apontam que animais vendidos em um mercado lá de Wuhan, na China, causaram a pandemia de Covid-19. Interessantes, são estudos diferentes que chegaram à mesma conclusão. IBH mantém o uso de máscaras em ambientes fechados. A extensão da medida foi decidida ontem pelo prefeito Fadi Noman, ainda não está publicada no Diário Oficial do município, mas deve valer até o dia 15 de agosto, pelo menos por enquanto. Rita Mundinho, começo com você. Máscaras vão ser obrigatórias, então, até o próximo dia 15 de agosto. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que a prevenção, né, ela é sempre a prudência, né? E esses alertas que estão vindo até da própria China, com novos lockdowns, agora lá na Europa, acenderam de novo a luz amarela com a proximidade aí do outono e depois do inverno. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, prevenir nunca é demais. Então, apoio aí a medida e vamos permanecer usando as máscaras em ambientes fechados até que a gente consiga, né, realmente dormir em paz sem a iminência de uma nova variante, de um novo surto desse Covid. Ô Ricardo, você que está fora de Belo Horizonte, e eu tenho observado nos últimos dias, as pessoas não estão usando muito a máscara, mas não, viu? Assim, algumas pessoas, mas você entra em locais fechados, por exemplo, numa padaria que eu entrei hoje pela manhã, praticamente ninguém com máscara. E aí eu olho para a situação e falo, tudo bem, concordo com a Rita, é preciso que, olha, né, cancha de galinha, não faz mal a ninguém, aquela história toda, né, precisa cuidar. Mas precisa também de uma campanha ali, uma lembrança para essas pessoas que, olha, ainda está em vigor, a gente precisa usar essa máscara e me parece que isso está faltando. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da Itatiaia. Olha, primeiro com relação ao surgimento do vírus, né? Que surgiu em Wuhan, na China, ninguém duvida. O que havia ainda acaba ocorrendo aqui e ali são especulações bobas se foi um surgimento natural, ocasional ou de propósito. Eu acho que certas questões que são questões culturais, e alimentação é uma questão cultural, cada povo, cada país, cada cultura, né, possui hábitos muito específicos e muito diferentes. Isso tudo é sempre muito complicado e muito relevante. A própria integração, né, Júnior, do homem com a natureza, cada vez mais a gente se aproxima, ou mesmo a gente invade o habitat natural dos animais. Essa varíola dos macacos, por exemplo, muita gente acha que vem do macaco, mas o vírus predominantemente ele se hospeda em roedores. Mas é um outro exemplo também, a gente está se aproximando muito da natureza. Sobre as máscaras, eu acho o seguinte, diversos estudos muito sérios, muito bem feitos, eles confirmam, né, eles comprovam que as máscaras elas não protegem quem usa, né, mas elas impedem que porventura alguém que seja contaminado dissemine o vírus, né? É muito mais um cuidado com o próximo, é uma medida profilática. E acho que não custa nada a gente pensar nas pessoas, sobretudo nas mais frágeis. Você falou que eu estou fora de Belo Horizonte, é verdade? Eu estou aqui na Europa, especificamente na França, e olha, aqui é como se a Covid nunca tivesse existido. É impressionante, porque nas ruas a gente não vê as pessoas andando de máscara, no metrô você ainda encontra alguma quantidade de pessoas usando máscara, mas a gente percebe que são turistas e as pessoas estão realmente despreocupadas, como se tivesse acabado. E não acabou. Tanto que a China ainda convive com lockdowns e agora a gente começa, no Brasil, de novo, a se preocupar com isso. E eu, particularmente, acho que a medida de prorrogar o uso da máscara em Belo Horizonte, eu acho acertada. Por mim, eu acho que vale a pena a gente fazer um sacrifício em prol de quem precisa de mais cuidados. Edilene, eu já vou te chamar, mas eu não posso deixar de aproveitar esse gancho que o Ricardo me deu, de falar um pouquinho da Europa. Ricardo, essa onda de calor aí, você tem sentido isso? Como que você está vivendo isso aí no dia a dia?
Olha, Júnior, é um negócio muito sério realmente, sabe? A gente vive no Brasil e está meio que acostumado com o calor, sobretudo quem conhece as regiões mais quentes do país, Belém, por exemplo, Manaus, né? Mesmo Rio de Janeiro, quando ultrapassa dos 40 graus. Mas aqui a coisa é muito mais significativa, porque estamos falando de um continente, de vários países dentro do continente, que tem uma oscilação muito forte de temperatura entre inverno e verão. Para efeito de comparação, é como se no Brasil a gente vivesse invernos com 10 graus negativos. A população, sobretudo os mais idosos aqui, sofrem bastante. Já houve muitas mortes. A última vez, o último dado que eu vi, já se falava em quase 1.500 mortes por causa do calor. Há também a tragédia ambiental, né? Você tem florestas, sobretudo em Portugal e na Espanha, que estão queimando de forma brutal. Safras, a Itália perdeu uma parte gigantesca das suas colheitas agora. É realmente muito dramático. E quem ainda acha que essa questão climática, que o aquecimento global é onda, que isso tudo é um pouco de proselitismo ambiental, está muito descolado da realidade, viu? Ô, Edilene, fechando esse parênteses então, que eu não pude deixar de aproveitar do Ricardo que está vivendo isso lá na Europa, essa onda de calor por lá, voltando aqui à questão da pandemia, que tem esses estudos apontando o início, né, a origem do vírus, dessa pandemia que assolou o mundo, e também o uso de máscara que foi estendido até o dia 15 de agosto aqui em BH. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Embora nós saibamos que o início da pandemia de coronavírus tenha sido na China, esses novos dados trazem um alerta sobre a questão do controle sanitário, que é grave, é gravíssimo e deve continuar sendo feito lá na China, né? Porque se a pandemia do coronavírus surgiu assim, nada impede que outra pandemia surja dessa forma também e se espalhe da forma como se espalhou. Esse momento do uso da máscara, nós acreditamos que ele já estivesse quase superado. Aqui em Brasília, por exemplo, não é obrigatório o uso de máscaras, mas eu, por exemplo, quando percebo que o lugar está cheio, os últimos dias no Congresso foram agitados, eu usei máscara. Quando eu vou numa convenção e eu vejo que tem muita gente, eu uso máscara, porque a gente sabe que isso protege a outra pessoa se a gente estiver contaminado e protege a gente também, porque a pessoa conversa perto ali, você está com o rosto protegido e isso é importantíssimo. Em relação à posição da Prefeitura de Belo Horizonte, não é nenhuma novidade, desde a antiga gestão a postura tem sido conservadora em relação à pandemia do coronavírus e uma coisa precisa ser dita, né, Júnior? Máscara não mata ninguém. Covid-19 mata. Então, é importante que, se há uma preocupação sanitária com isso em Belo Horizonte, que as máscaras, então, continuem sendo utilizadas. É uma medida que é polêmica, ninguém quer usar máscara, é chato pra caramba, mas tem que entender também como uma medida de cuidado do poder público, né? Porque se é ruim e o poder público está adotando, é porque considera que, de fato, seja importante.